Queridos irmãos, aqui nós temos o tema da nossa reflexão de hoje, e nós vamos tratar sobre o tempo de angústia final, vários aspectos relacionados a ele. Vamos seguir os slides, tá, meus irmãos? Tentei fazer de uma forma bem didática, direta, para que nós não perdêssemos muito tempo e para que os comentários fossem os mais breves possíveis, tá bom? Para a gente aproveitar bem. Então, além dos tempos de angústia que acontecem no decorrer da nossa vida, a palavra de Deus, em tons claros, distintos e fortes, nos adverte e orienta quanto ao tempo de angústia final. Um terrível tempo de angústia que precederá a segunda vinda de Jesus. Observe atentamente como os escritores foram instruídos a descrever a severidade do tempo de angústia que virá sobre o povo de Deus dos últimos dias. Então, o que foi que Jeremias disse? Jeremias 30, verso 7, nos diz o seguinte: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, olha a promessa, será salvo dela. Vamos avançar. O que Daniel escreveu sobre este tempo? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E aí, olha só, aqui se levantará Miguel, apenas para a gente se localizar. Saída do Senhor Jesus Cristo do lugar santíssimo. É o momento que ele sai. Quando ele sai, o que é que acontece? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Vamos avançar. Jesus, o nosso Salvador, afirmou o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, olha aqui uma informação importante, nenhuma carne se salvaria, mas por causa de quem? Dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 a 22. E o que a serva do Senhor nos declara? Dar-se-á muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é? Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova, o grande conflito 628. Nós sabemos disso, irmãos, por quê? Porque o Apocalipse 16, os irmãos com certeza já leram. Apocalipse 16 trata especificamente sobre o derramamento da ira de Deus, a taça sendo derramada, transbordando. E isso nós sabemos que são as pragas. E ali, João, em linguagem humana, tentou explicar, descrever o que ia acontecer no derramamento das pragas. Nós conseguimos ter um vislumbre, mas como os textos anteriores nos falaram, mesmo a descrição mais precisa não vai conseguir explicar o que o povo de Deus vai estar vivenciando em termos de angústia. A prova severa que virá sobre o povo de Deus quando a vinda de Jesus estiver próxima só poderá ser amenizada e vencida. Olhe lá, duas palavras importantes. Amenizada e vencida se, olha aí a condição, os conselhos de Deus quanto a sair das cidades e vilas forem atendidos. Vai ser o quê? Amenizada e vencida. Então, vamos avançar? Queridos, eu vou deixar aqui, eu coloquei ficção porque é alegoria, certo? É uma tentativa de reprodução, de explicação, melhor dizendo, de uma realidade com base em outra. E aqui tem uma explicação para nos direcionar na leitura que nós vamos fazer, ok? Se de um momento para o outro as circunstâncias mudarem e você tiver que passar um longo período de tempo sem comer, sem beber e sem um lugar para se abrigar das intempéries do tempo, pensa que conseguiria suportar? A seguir você verá de perto que esta será a realidade daqueles que não providenciaram um lugar no campo para atravessar o tempo de angústia que ocorrerá
em decorrência do decreto de não poder comprar ou vender, registrado em Apocalipse 13, de 15 a 18, o qual, segundo cremos, como adventistas do sétimo dia, se tornará realidade com a entrada em vigor de leis relacionadas com a mudança do dia de repouso do sábado para o domingo. Muito bem. Em Jeremias 12:5, nós encontramos um texto que contém uma grande lição para o povo de Deus da atualidade. Esse texto diz assim, Jeremias 12:5, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Relacionando esse texto com as instruções de ir para a roça, ou ir para o campo, ir para o campo é um termo chique, né? Aqui onde eu moro é roça. Poderíamos dizer, olhe só, vamos analisar este verso aqui. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? É a primeira pergunta. A segunda, se tão somente numa terra de paz, agora estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Tribulação, angústia? Vamos avançar? Vamos refletir sobre este verso agora. Se agora, em tempo de paz, você não consegue nem deixar alguns tipos de alimentos que prejudicam a saúde, como você conseguirá ficar sem comer coisa alguma ou alguma coisa quando o tempo de prova chegar? Se agora, em tempo de paz, você não teme comprar comida no sábado, como ficará sem comprá-la quando o decreto vier? Querido, eu estou falando aqui para vários contextos, tá? Não estou dizendo que o seu em específico é esse. Nós estamos conversando aqui com pessoas que estão numa caminhada as quais eu não conheço, e pessoas vão assistir esse vídeo posteriormente. Então, aqui está sendo direcionado para vários contextos. Se agora que você tem condições para ir para o campo e se preparar para o tempo de prova, até conseguindo uma boa maneira de sobreviver neste mundo tão desequilibrado financeiramente, como você poderia fazer isso quando não houver mais tempo nem oportunidade? Como diz o início do texto, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Ou na enchente do Jordão, que é o símbolo de dificuldade? O que equivale a dizer o seguinte, vamos a seguir. Se você não se dispõe a obedecer a Deus quanto a ir ou preparar um lugar no campo agora, quando é possível fazer isso com segurança, como fará isso em tempo difícil e praticamente impossível? Outra coisa deve chamar nossa atenção. E o que é? Sempre que Deus está para realizar algum tipo de punição, de juízo, ele sempre dá alguma instrução para evitá-la. Mas, se a instrução não é atendida, ele não socorre o negligente. Esse é um princípio que nós não podemos esquecer. Irmãos, uma coisa, olha só, o que é o negligente? O negligente é aquele que ouve a mensagem, aquele que entende a mensagem, que sabe que ela é a verdade, mas que decide racionalmente não dar os passos para que aquela mensagem seja obedecida na sua própria vida. Isso é negligência. Não é aquele que está lutando para obedecer à vontade de Deus e que até o momento não conseguiu, mas que tem se esforçado e orado para que os passos sejam dados. Percebe como são duas situações totalmente diferentes? Então, no tempo do dilúvio, todos os que não atenderam à instrução para entrar na arca pereceram. Chegou o momento em que Deus fechou a porta e ninguém mais pôde entrar na arca. Se a quantidade de antediluvianos que tivesse acreditado na mensagem de Deus através de Noé não coubesse na arca que fora construída, tudo indica que outras arcas teriam sido construídas. Os irmãos já pararam para pensar nisso? O Senhor Deus construiu a arca em dimensões tremendas. Então, mas se a quantidade de pessoas não fosse suficiente, se mais pessoas, mais arcas seriam construídas. Irmãos, eu creio
isso é uma crença minha e todos são livres para discordar, que hoje a arca de Deus chama-se vida na roça. Essa é a arca de Deus, no meu entendimento, e em vários sentidos. A instrução para o povo de Deus dos últimos dias é que devem ir ou preparar um lugar na roça antes do tempo de angústia chegar. Pois a roça, ou campo, devidamente preparada a roça, é o único lugar onde será possível viver sem comprarem e sem vender. Agora nós vamos analisar a nossa alegoria. Vamos entender como, vamos ter um pálido vislumbre do que pode acontecer neste tempo. Veja na seguinte ilustração uma pequena ideia de uma grande realidade que aguarda o povo de Deus dos últimos dias. Os nomes que serão utilizados a seguir, bem como a ilustração em si, são fictícios, ou seja, são alegóricos, mas que refletem uma realidade. Então vamos lá. Bom dia, volúvel. Vai tudo bem? Graças a Deus, tudo está indo muito bem. Que bom que você veio visitar-me, Prudente. Assim posso ficar sabendo como foi a programação dirigida pelos pastores Daniel e Apocalipse. Fui informado de que eles têm muito conhecimento sobre os eventos finais que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus. Sabe, volúvel, eu já havia ouvido falar sobre os problemas e as dificuldades que o povo de Deus vai enfrentar quando entrar em vigor o decreto de não poder comprar ou vender, ou o decreto dominical e o decreto de morte. Mas nunca levei isso a sério. Mas agora estes pastores me fizeram ver esta questão de uma maneira bem diferente. Eles deixaram claro que não haverá nenhuma segurança para o povo de Deus nas cidades e vilas. Nossa única segurança está em providenciar um lugar no campo para aquele tempo, pois o tempo de duração do decreto poderá ser mais longo do que seria possível suportar. Estou convicto de que quem não tiver um lugar no campo possa passar este período de prova extrema, onde possa passar este período de prova extrema, não poderá suportá-la. Ellen, a esposa do pastor Apocalipse, veio com ele e, como você sabe, ela é uma cristã muito fiel. Ela afirmou tudo o que o pastor Daniel e seu esposo disseram e explicou tudo tão direitinho que só não entende quem não quiser. Pelo que estou vendo, Prudente, estes pastores e a senhora Ellen devem ser do tipo daquelas pessoas fanáticas. Eu não vou me preocupar com isso agora. Quando eu perceber que a lei estiver para ser assinada, vou tomar minhas providências. Pois eu já estou pensando em fazer isso o mais rápido possível. Não, é o outro. Pois eu já estou pensando fazer isso o mais rápido possível. Não seria muito bom se pudéssemos fazer isso juntos? Obrigado, Prudente. Agora não. Quando eu vir que o decreto estiver para ser assinado, eu vou buscar meu lugar de refúgio. Tome cuidado, volúvel, para que aquele tempo não pegue de surpresa, pois Jesus deu muitas informações nesse sentido. Bem, eu tenho que ir. Boa noite. Boa noite, Prudente, e obrigado pela visita. Enquanto isso, algumas amigas se encontram e a conversa toma o seguinte rumo. Uma senhora chamada Despreocupada diz: vocês não sabem da maior. O que aconteceu? Indagam suas amigas, Orgulhosa e Prudência. Meu marido chegou em casa dizendo que vai se desfazer de parte do que temos na cidade e vai investir numa propriedade no campo, pois pensa que já chegou a hora para fazer isso. Eu disse que até ele pode ir, mas vai sozinho. E nem pensa em vender a casa onde moramos porque eu não vou consentir. Orgulhosa diz: você está certa, é isso mesmo. Quem gosta de mato são os bichos. Espero que o volúvel, meu marido, nem pense nisso, porque não vai ter o meu apoio. Hoje não há lugar nenhum neste mundo para se esconder. Prudência toma a palavra e diz: oh, minhas amigas, eu já estudei sobre esse assunto e penso que seu marido, prevenido, está tomando a decisão correta. Um dos motivos principais para sair para o campo é ter um lugar onde seja possível obter o alimento e um lugar para abrigar-se quando o decreto entrar em vigor.
Soube que o prudente também está pensando como prevenido. Vou pedir que destemido, meu marido, se una a prudente e prevenido para fazer os planos juntos, pois a sábia orientação do espírito de profecia é que o povo de Deus deverá fazer isso na forma de pequenos grupos, pois além da companhia que a gente terá lá no campo, fazer isso juntos com os outros irmãos vai ficar bem mais econômico e rápido. Agora quem entra na conversa é a senhora indecisa e diz: eu sei o que a prudência está falando é certo, mas orgulhosa e despreocupada também tem suas razões. Deixar o conforto da cidade para ir para a roça não é nada fácil. Acho que essa é uma decisão para ser tomada bem perto do período em que o decreto estiver para entrar em vigor. Decidida a entrar na conversa e diz: sabem, minhas irmãs, Perseverante e Vitória já estão fazendo os preparativos para se estabelecerem no campo. Elas decidiram fazer isso juntas. O mais importante é que adquirir um lugar no campo é um dos melhores investimentos que o servo de Deus deve fazer agora nos últimos dias, pois essa é a maneira mais apropriada de se prevenir para atravessar o tempo de angústia, ocasião em que não se poderá comprar ou vender. Duvidosa diz: muito cuidado. Já vi muita gente vender as coisas e ir para a roça e dar tudo errado. Confiança diz: analisem cada detalhe do plano com atenção. Vejam se ele está sendo montado de forma segura. Peçam a orientação divina, oração fervorosa e tudo correrá bem. Uma velhinha chamada fé diz: crer é o firme fundamento daquilo que se espera. Se houver evidências seguras, sigamos em frente, porque o tempo conspira contra nós. Começa então a agitação para o decreto entrar em vigor e a lei de não poder comprar ou vender. Orgulhosa chega na casa de Despreocupada e diz: é, Despreocupada, a situação está ficando difícil para nós. Volúvel está fazendo tudo para ver se consegue vender nossos imóveis, mas o tempo está passando e até agora não achamos nenhum comprador. Não se preocupe, qualquer hora dessas aparece um comprador. Vai demorar até o decreto ser assinado. Enquanto isso, a programação da televisão é interrompida e anuncia que a lei dominical acaba de ser aprovada e entrará em vigor em algumas semanas. Duvidosa chega e diz: nós já conseguimos vender parte dos nossos imóveis, mas pessimista está fazendo tudo para comprar uma propriedade que já tem algum tipo de alimento plantado. Mas ninguém quer vender, porque está havendo uma escassez na produção de alimentos. Despreocupada sugere pegar o telefone, ligar para Prudência ou Fé, mas é interrompida por Orgulhosa, que diz: fiquei sabendo que os pastores Daniel e Apocalipse, Dona Ellen, Prudência e Destemido, o irmão Prevenido junto com Vitória, Confiança e a irmã Fé já foram para o lugar que adquiriram no campo. Algum tempo depois, Orgulhosa avisa o esposo que o banco mandou rebocar o carro dela por falta de pagamento. Volúvel diz que vão ser despejados porque não pôde pagar a prestação da casa e que não sabe o que fazer, pois o decreto está sendo mais rigoroso do que se esperava. As provisões de comida só darão para mais 2 dias e não sabem o que fazer, pois não têm para onde ir. Os que tinham casa própria, quitada, tiveram os serviços de luz, gás, água e telefone desligados por falta de pagamento. Outro casal de amigos, insensata e negligente, chega aos prantos e possuído de grande desespero. Avisam que seus filhos foram recolhidos por oficiais do governo e que serão entregues a albergues ou a famílias do lado do inimigo, alegando que, por causa do fanatismo dos pais, os filhos menores não poderão morrer de fome. Disseram que a única maneira de ter os filhos de volta é aceitarem o sinal da besta. Muitos não suportam a provação e acabam cedendo. A situação atinge todos os servos de Deus imprudentes, que, como as virgens da parábola, não tinham suprimento de reserva. E nós sabemos, irmãos, que é o Espírito Santo. Por não terem feito arranjos para sair das cidades em tempo oportuno.
Vários foram despejados por não poderem pagar o aluguel. O pagamento dos aposentados deixou de ser creditado na conta. Todos os que não se prepararam antes não têm como se deslocar de um lugar para outro, pois não podem comprar combustível para os carros ou passagem para qualquer tipo de transporte público. Os proprietários de indústria ou comércio não poderiam continuar seus negócios a menos que renunciassem à fé. A mesma coisa está acontecendo com os empregados em todos os setores de atividades. Muitos têm dinheiro, mas não podem comprar nada com ele, a não ser que aceitem o sinal da besta. A maioria não suporta a prova e passa para o lado do inimigo. Muitos tentam encontrar um lugar de refúgio, mas não encontram. Alguns ainda tentam resistir, mas a prova é tão grande e não podendo suportá-la, passam para o outro lado. Com muito sacrifício, duvidosa e atrasado, conseguem chegar no local, onde estão os pastores Daniel e Apocalipse e os demais amigos que se prepararam em tempo oportuno e pedem ajuda. Irmãos, muita atenção aqui. Com lágrimas nos olhos e com profunda tristeza, eles dizem: ontem recebemos a última, Daniel e Apocalipse, os pastores. Ontem recebemos a última família que tínhamos condições de ajudar. Lamentamos muito, mas se formos partilhar com vocês o que ainda nos resta, vai faltar para nós, tanto quanto saibamos. Os demais lugares por aqui estão todos lotados. Dificilmente vocês vão conseguir alguém em condições de ajudá-los. Nós sentimos muito, mas agora não podemos fazer mais nada por vocês. Totalmente desnorteados, eles saem sem saber o que fazer e para onde ir, e dizem um para o outro: tínhamos tudo para ter nosso lugar no campo. Para nós e para outros irmãos na fé, e para nossos familiares que devem estar na mesma condição que nós. Porém, agora não temos nada, simplesmente porque não atendemos aos conselhos e resolvemos deixar de atender às orientações fora do tempo oportuno. Como foi possível sermos tão desatentos aos conselhos e orientações que haviam neste momento? Aqueles que não se prepararem para aquele tempo, de um momento para o outro, estarão na rua, sujeitos à fome, à espada e às intempéries do tempo, sem um lugar para dormir ou recostar. Serão como mendigos sem ter ninguém para lhes dar alguma coisa e demonstrar simpatia ou misericórdia. E nós sabemos que o Espírito Santo está se retirando da terra. Neste tempo, meus irmãos, muitos não terão simpatia e misericórdia, justamente porque o Espírito Santo não habitará mais em muitos. E aqui fica uma reflexão, prezado irmão em Cristo, a realidade será muito, muito pior do que se pode ver nesta ilustração. Naquele tempo, não haverá meio termo, ou você estará do lado de Deus, ou do lado do inimigo. E aqui, meus irmãos, nós vamos prosseguir para alguns exemplos bíblicos de advertência. A Bíblia apresenta muitos exemplos que nos advertem de que, quando não seguimos as orientações de Deus, as orientações divinas, o Senhor Deus não tem obrigação de nos socorrer. Vamos reler, quando for possível, vamos reler a triste história registrada aqui, ó, 2 Reis 6, de 24 a 30. E você verá até onde a fome pode levar uma pessoa. Nós conhecemos esse relato do cerco, né? Vamos ler o que diz o grande conflito 628. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Meus irmãos, eu vou fazer uma pausa aqui. Há não muito tempo atrás, nós ficamos isolados numa pandemia. Os templos foram fechados, nós não pudemos adorar em templos, nós ficamos em nossos lares. E ali, naquele momento, Senhor Deus, eu conversando com alguns irmãos, eu vejo claramente, irmãos, que ali foi uma sacudida que Deus deu no seu povo que está desperto, para entender que o tempo estava se abreviando e que decisões mais firmes precisavam ser tomadas, inclusive a de saída da cidade.
Agora, nós estamos sendo sacudidos novamente. É mais outra oportunidade. É o Senhor nos dizendo: vamos sair das cidades. A preparação ali na alegoria, irmãos, não foi mencionado o principal da saída da cidade, o principal fator que deve nos mover. Primeiro, amor a Deus e a sua palavra, obediência a Deus e a sua palavra, e transformação do caráter, a semelhança do caráter de Cristo. O nosso escudo, irmãos, no tempo em que as pragas estarão sendo derramadas, é o caráter de Cristo reproduzido em nós. Esse é o nosso verdadeiro escudo. Não é apenas uma mudança geográfica da cidade para o campo. Não. Mas uma mudança de estilo de vida material para um estilo mais simples e espiritual para uma conversão verdadeira, uma mudança de caráter. Esse é o principal motivo. As outras coisas, inclusive o alimento, ele é consequência. Vamos avançar. O decreto que será emitido contra os que se recusarem a receber o sinal da besta e permanecerem fiéis à guarda do sábado do quarto mandamento, como o verdadeiro dia de descanso dado por Deus, tornará muito difícil a vida do povo de Deus nas cidades. Vejamos alguns textos que tratam desse assunto. Mensagens Escolhidas, volume 2, 359, nos diz: não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões e isso significa opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e a nossos filhos guardarmos o sábado. Testemunhos Seletos, volume 2, 166. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante, queridos, distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Não é possível agora, Mensagens Escolhidas, volume 2, 359, da primeira citação. Agora, o Testemunho Seletos vem agora na segunda citação. Tempos trabalhosos estão, não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados, queridos, atenção, lugares desolados e solitários. O tempo de preparo é agora, irmãos. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade, contra os observadores dos mandamentos, lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos. Isso é um outro momento posterior, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio aonde? Na fortaleza das montanhas, o grande conflito 631. Algumas pessoas hoje ainda apresentam argumentos para não sair das cidades. Nós com certeza conhecemos algumas delas. Vamos ver alguns desses argumentos. Alguns pensam que o maior motivo para a saída das cidades é para fugir ou esconder-se da perseguição. Eles dizem que isso não faz mais sentido em nossos dias, visto ser muito difícil nos dias de hoje alguém se esconder, isso é fato, né? Vamos avante. Outro argumento usado é de que nós não devemos nos preocupar com isso, porque Deus prometeu cuidar de nós. Outro argumento. A terceira razão apresentada é a falta de conforto que existe na zona rural e as dificuldades de manutenção da família com os recursos da roça. Outro argumento.
Se todo mundo for para o campo, quem vai ver, esse é bem conhecido, quem vai evangelizar as cidades? Nós vamos já ver uma citação a esse respeito. Porque este argumento, queridos, é anti-escriturístico. Está em oposição ao que as escrituras sagradas nos revelam. Olha aqui, Evangelismo 77 também está na carta 182 de 1902, e nos diz o seguinte: as cidades devem ser trabalhadas de quê? De postos avançados. O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Você vai, dá a mensagem, faz o que tem que fazer na missão que Deus lhe deu de pregar a verdade presente ao povo em geral, e depois você se retira, volta para o seu lar distante da cidade, e as pessoas são deixadas lá com tempo para refletir, e o Espírito Santo trabalhando ali na vida das pessoas. Deus é maravilhoso, irmãos. Tudo perfeito. Manuscrito 85, Evangelismo, página 77. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então, meus irmãos, um comentário. Conforme nos indica o espírito de profecia, já estamos atrasados no que diz respeito aos preparativos para a nossa saída das cidades. Antes, porém, atente para a seguinte orientação, no sentido de não fazermos uma mudança precipitada e sem o devido planejamento. Eventos finais. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola, que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Tudo pesado. Pode haver pode haver indivíduos que agem precipitadamente e entram em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa, olha aí. Não se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que, por falta de equilibrada moderação e de sadios princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Quantos já não voltaram do campo, né, para a cidade? E como não foi, como a verdade de Deus não foi vituperada, né, por conta de uma postura como essa. Nós sabemos que o Senhor Deus vai prover água e comida para nós, né? No tempo certo. No tempo certo. Muitos pensam que não é necessário atender às instruções quanto a ir para o campo, fiados na promessa de que, quando chegar aquele tempo difícil, Deus lhes proverá água e alimento. É certo que isso vai acontecer, mas somente nos momentos mais difíceis, quando se esgotarem todos os recursos humanos. Não nos esqueçamos de que Deus sempre deseja que façamos a parte que nos corresponde, não é? Olha o que diz lá em Primeiros Escritos, 2:8:2. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Neste momento, quando o decreto de morte já foi promulgado, neste momento, anjos lhes proviam alimento e água. Quando fala em pão e água, irmão, não é pão necessariamente, tá? Pão no sentido de alimento e água, enquanto todos os ímpios estavam a sofrer fome e sede. A parábola das 10 virgens, dada por Jesus, a qual está relacionada com a sua vinda, encerra uma grande lição para o povo de Deus dos últimos dias. Quando chegou o momento do encontro com o noivo, as virgens prudentes estavam prontas, porque haviam feito provisão com o azeite de reserva. E é o Espírito Santo, o azeite de reserva, que nos leva a tomar as decisões e agir
nos influencia para agir, para a ação, segundo a vontade de Deus. Continuando. As virgens que não tinham feito a provisão não puderam participar da festa e não puderam receber a ajuda das prudentes, porque já era tarde demais. Todos aqueles que providenciarem seu pedacinho de terra, pelo menos para irem, quando pressentirem que as leis dominicais estiverem para ser estabelecidas, serão como as virgens prudentes que tinham o azeite de reserva e poderão contar com a ajuda especial de Deus para permanecerem firmes durante aquele tempo de prova pelo qual deverá passar o povo de Deus. Os que não fizerem preparativos nesse sentido, como as virgens imprudentes, não terão tempo nem oportunidade de cumprir as instruções sobre o sair para o campo. Os que forem negligentes dificilmente alcançarão a salvação. Não estou dizendo que não alcançarão, dificilmente alcançarão. A irmã White tem uma citação, inclusive, que ela diz o seguinte, que a tarefa de educar o filho, de moldar o caráter de um filho, na cidade, ela é 10 vezes mais difícil, mais pesada do que se o pai estivesse no campo com a família, né, educando os filhos lá, longe das influências malignas. E aqui nós caminhamos para o final. Agora, aqui são alguns apelos, irmãos. Agora é o tempo para nós buscarmos uma experiência mais íntima e pessoal com Deus como nunca tivemos antes. Agora é o tempo de nos prepararmos para o encontro com Deus. E isso significa submissão da vida, obediência, mudança, moldar o caráter, a semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é o tempo de oferecer a Deus uma consagração sem reservas. Agora é o tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Agora é o tempo de renunciar a tudo aquilo que nos prende a este mundo e dedicar ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Agora é o tempo de deixar qualquer coisa e todas as coisas por amor a Deus e a pregação do Evangelho. Agora é o tempo de buscar o batismo do Espírito Santo com todas as forças da nossa alma. Agora é o tempo de lutar incansavelmente para cooperar com Deus na salvação de almas dentro e fora da igreja. Igreja é povo, meus irmãos. A igreja de Deus está espalhada. Então, nós somos responsáveis também. Nós somos igreja. E pelo chamado que Deus nos fez, nós somos responsáveis pela igreja de Deus, aonde quer que ela esteja. Agora é o tempo de estar a cada momento preparado para os eventos finais e para o encontro com Jesus. Agora é o tempo de eliminar as diferenças que nos separam, sem, contudo, abrir mão de princípios basilares da nossa fé. Agora é o tempo de intensificar o nosso amor uns pelos outros e ajudarmos uns aos outros em tudo que for possível para atingirmos a estatura completa de nosso sublime exemplo, Jesus Cristo, e para o desenvolvimento da causa de Deus em todos os seus aspectos e, acima de tudo, o nosso preparo individual e coletivo para o encontro com Jesus. Essa citação nós vamos avaliar, meus irmãos. Muito importante nós entendermos que, como o Senhor, Ele deixou luz para nós, para todas as circunstâncias. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos. Era o sinal, ou foi o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, essa citação é bem conhecida, mas vamos relembrar, olha o que vem agora. O arrogar-se nossa nação. É Ellen White falando dos Estados Unidos, porque ela é americana. O arrogar-se nossa nação. O poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós.
Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Meus irmãos, eu queria analisar com vocês um passo a passo aqui do amarelo e do azul aqui. Quando a nação americana arrogar-se o poder, ela não está dizendo decretar, tá bom? Não é o decreto em si. Arrogar uma palavra derivada de arrogar é arrogância. Uma pessoa arrogante é aquela que diz que ela é capaz de fazer alguma coisa sem, contudo, ela ter feito, tá bom? Ela se arroga. A nação americana, quando ela se arrogar, possuir o poder de decretar o dia de repouso papal, que é o domingo, como o dia oficial de repouso e de adoração. Então, irmãos, isso já foi feito. Isso já ocorreu. 1888. O congressista Blair, o senador Blair, ele propôs um decreto em que o domingo seria oficialmente o dia de adoração e de repouso. Foi quando o pastor Alonso T. Jones foi e fez horas e falou por horas em defesa da liberdade religiosa. Então, foi um embate ali e o Espírito Santo usou Alonso Jones para que ele defendesse e o decreto não fosse promulgado. Por quê? Porque a chuva serôdia não havia sido derramada. Ano de 1888, estudem, meus irmãos, estudem. Minneapolis, vocês vão entender que ali era para Jesus ter voltado, após a conferência de Minneapolis, em 1888. O Espírito Santo, as gotas da chuva serôdia já estavam sendo derramadas. Porém, devido à liderança na época, não ter aceito a mensagem de justiça pela fé ou a mensagem de perdão pela fé é a mesma coisa, irmãos, de forma bem simples. A liderança não aceitou e não permitiu que a membresia tivesse acesso a essa mensagem, porque começou a lutar contra os portadores da mensagem levantados por Deus. Então, ao estudarmos isso, nós vamos entender, inclusive, porque o Senhor não permitiu que o decreto fosse avante. Mas ali foi a prova de que a nação americana estava se arrogando. Nós podemos decretar. Então, isso já aconteceu. Aí vem azul, a parte em azul aqui do texto. Será, então, língua portuguesa, meus irmãos. Será, depois disso, de amarelo, que a nação americana se arrogar, dizer que pode fazer, e isso aconteceu em 1888, será, então, tempo de deixar as grandes cidades, queridos? Essa mensagem aqui, que nós estamos lendo, já é depois de 1888. Olha o quanto tempo nós estamos atrasados. Passo preparatório, sair das cidades, passo preparatório para sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E olhe, ela ainda faz essa alusão, esse destaque, melhor dizendo, lugares solitários entre as montanhas. Então, meus irmãos, eu vou deixar um dever de casa aqui para os irmãos, para compreender por que a mensagem da verdade presente não tem sido aceita por líderes e membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por gentileza, leiam primeiro os escritos e aí as próprias conclusões. O título do capítulo é Fim dos 2.300 dias. É um capítulo bem curto, mas ali você vai entender totalmente, né? Totalmente. Quem sabe isso não seria um outro estudo, tá bom? Então, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, porque nós temos hoje nós temos um chamado fortíssimo, tremendo, para a obediência. O Senhor nos chama à obediência voluntária e obediência por amor. Eu tenho plena convicção de que todos nós conhecemos boa parte, se não toda, essa verdade.
E se algum de nós ainda não conhece, né, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai glorioso, bondoso Senhor e Salvador, louvamos o teu nome, porque o Senhor não nos deixa sem luz, o Senhor não nos deixa sem todas as informações que são necessárias para que tomemos decisões firmes ao teu lado, para que nos coloquemos do lado do que é justo, do que é direito, do que é correto. Amém. As decisões a tomar. Ainda temos muitas decisões. E só o Senhor pode nos guiar, nos dar força, discernimento. E, por favor, não haja apenas na nossa mente, no nosso coração, mas dos nossos queridos também, que ainda não tomaram essas decisões. Ah, Senhor Deus, não conseguimos ver nossa vida avançando sem que os nossos amados, aqueles que o Senhor colocou para que cuidássemos deles, que influenciássemos para o bem, estejam junto conosco. Por favor, tenha misericórdia deles, Pai. E convence-os do pecado, da justiça, do juízo, das tuas verdades, enquanto ainda há tempo. Obrigada por ouvires a nossa oração. Fica conosco no restante deste dia e que possamos te honrar em nossos pensamentos, palavras e ações durante todo este dia de preparação. Em nome de Jesus. Amém.